Glória a Deus, que bom que você está aqui hoje, amém? Que bom que nós estamos aqui hoje para aprender mais do Senhor, para conhecer mais do Senhor e para saber um pouco mais da sua vontade para a nossa vida, amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6. Gênesis capítulo 6, no versículo 5. Amém. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, disse Deus a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Agora abra em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 1, apenas o verso 1, a palavra do Senhor diz assim: então Deus lembrou-se de Noé. Diga, lembrou-se. Diga mais forte, lembrou-se. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou então um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Feche seus olhos no seu lugar. Senhor, aqui está a tua santa palavra, tua gloriosa palavra, que nos ensina todos os dias sobre a tua vontade. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos aprender mais sobre Ti, sobre o Teu querer para a nossa vida. Nós acreditamos que a Tua palavra é fiel e verdadeira e pode mudar a nossa história. Então nós te pedimos que nessa noite o Senhor fale conosco poderosamente. Ministra cada um, Senhor, nessa noite aqui. Que nós não saiamos daqui de mãos vazias, Senhor. Que nós não saiamos daqui, Pai, com mãos vazias, porque estamos nos assentando à Tua mesa para ouvir e para receber diretamente do Senhor a Tua palavra. Senhor, que toda a carne se cale, que Teu Espírito ache espaço para ministrar os corações nessa noite. Em nome de Jesus te pedimos. Amém e amém. Certa vez uma velha estava conversando com 2 amigas e ela dizia o seguinte: eu tomei um susto hoje porque eu me vi de repente ao lado da cama, vestida com roupa de dormir, mas eu não lembrava se eu estava me preparando para dormir ou se eu já tinha acordado. A outra ouviu e falou assim: rapaz, aconteceu uma coisa meio estranha comigo também. Hoje o meu marido falou comigo e eu não o reconheci, eu não lembrava dele, eu não sabia que era ele. A terceira finalizou e disse assim: Deus me livre ficar assim. E bateu 3 vezes na madeira, na mesa. Logo em seguida ela levantou e disse: deixe-me ver a porta porque alguém está batendo ali agora. O fato é que Deus não tem problema de memória. Deus não é como aquelas velhinhas que nós vimos nessa história aqui. Ele se lembra de você, amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus se lembra de você. Deus se lembra de você. O período intertestamentário ou entre testamentos é o espaço vazio da Bíblia entre o livro do profeta Malaquias e o Evangelho segundo Mateus. É o período em que não houve nenhuma palavra profética de Deus para o homem. Alguns chamam esse período de 400 anos de silêncio.
embora algumas profecias de Daniel estivessem se cumprindo nesse período. Deus esteve em silêncio até o momento de mandar o seu Filho em carne ao mundo para a salvação da humanidade. O que acontece quando Deus se lembra de nós depois de algum tempo em silêncio? O que acontece quando o Senhor está calado, está quieto por um tempo e depois Ele se lembra de você? O lembrar aqui descrito na palavra de Deus sobre Noé não quer dizer que Deus esqueceu de Noé, mas sobre a ação dele depois de um período em que ele ficou quieto. A ação de Deus quando Ele se lembra do homem. Noé sabia esperar em Deus. Noé andava com Deus, Noé tinha intimidade com Deus. Ele aprendeu nesse período a depender totalmente de Deus. A prova disso foi ele ter acreditado naquele dilúvio. A prova disso foi ele ter se empenhado na construção daquela arca. A prova disso foi ele ter acreditado que Deus destruiria a terra com todos os seus habitantes por causa da sua perversidade humana. Noé era íntegro, Noé era amigo de Deus. Ele foi um homem que alcançou a benevolência de Deus. O Senhor ia destruir toda a terra e Ele disse: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, Deus está falando com você hoje. Você, porém, fará uma arca de madeira e cipreste. Deus está protegendo os seus. Deus está colocando os seus sob suas asas. Será que você pode perceber isso? Deus estava separando Noé do resto do mundo. Ele estava separando Noé de toda aquela geração corrompida. A família de Noé seria a única família de que Deus iria se lembrar. Em Gênesis 7, primeiro diz: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nessa geração. O coração de Deus estava voltado para Noé. Vieram as águas do dilúvio e com elas o silêncio de Deus. O que você faz num período como esse? O que você faz quando Deus fica em silêncio? O que você faz quando você entra na arca e se vê com um monte de animal e apenas com a sua família e experimenta o silêncio de Deus? Nos nossos dias, muitos se desesperam, a sua fé se abala e então eles se entregam à sua própria sorte, eles se esquecem de Deus. John Piper disse: não diga que Deus está em silêncio quando a sua Bíblia está fechada. Uau! Não diga que você está com fome se você não se senta à mesa. Não diga que você tem sede se você não bebe da fonte da água viva. Noé tinha uma relação muito forte com Deus, e essa relação nós só poderemos alcançar se praticarmos a leitura, o estudo da palavra e a oração. É assim que vencemos e sabemos que Ele não nos esqueceu. Foi assim que Noé não esqueceu que Deus se lembraria dele. Ele quer agir em nosso favor hoje. Deus se lembrou de você. Amém. Depois que o dilúvio esteve sobre a terra por 40 dias, Deus se lembrou de Noé. Fez as águas baixarem. Ele abençoou Noé e os seus filhos. E Ele mandou que Noé multiplicasse. Ele fez aliança com Noé e com todos os seus descendentes. O que restou na sua vida depois de um grande dilúvio? O que restou na sua vida depois de uma grande prova, de uma grande tribulação, de uma grande tempestade, de uma grande situação que aos seus olhos poderia ser impossível de se resolver? Quantos de nós passamos por situações assim que parecem não ter fim? Quantos de nós vivemos buscando respostas dentro de uma arca flutuando sobre as águas de um dilúvio? Depressivos, preocupados, sem saber para onde essa grande caixa de madeira está nos levando. Esquecemos até mesmo que essa arca é um presente de Deus para nos livrar, para nos guardar da morte. Pois saiba que o mesmo Deus que providenciou que nenhum fio de cabelo da sua cabeça fosse molhado, é forte e suficiente para garantir a tua vitória no futuro em nome de Jesus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa?
Observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa é a chave. Aqui está a questão crucial, aqui está a questão chave. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita, Deus sabe o que Ele tem que te dar, Ele sabe as suas necessidades, mas Ele quer que você aprenda a priorizar o seu relacionamento com Ele. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Deus se lembrou de Noé, mas não apenas dele. Em toda a Bíblia nós vimos exemplos assim. Deus se lembrou de Abraão e por causa dele salvou Ló, o seu sobrinho, quando destruiu Sodoma e Gomorra. Deus se lembrou de Raquel quando ela não podia dar filhos a Jacó e a fez fértil. Deus se lembrou da prostituta Raabe quando Josué e seus homens entraram em Jericó para destruir a terra, para tomar aquela terra, e preservou a vida daquela mulher por ter guardado os espias israelitas que anteriormente haviam feito reconhecimento daquela terra. Ele se lembrou de Ana, dando-lhe fertilidade para gerar Samuel, um profeta relevante que ungiu o rei Davi. Ele se lembrou de Davi, o homem segundo o seu coração, quando arrependido de ter pecado, orou ao Senhor dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Deus se lembrou da humanidade enviando Jesus por intermédio de uma virgem para a salvação de todo aquele que crê, judeus, gentios, todas as nações e todos os povos, para salvar o que se havia perdido, para levar na cruz a culpa que seria nossa e para fazer conosco uma aliança, uma nova aliança, uma nova aliança. Deus se lembrou de você, e é por isso que você está aqui hoje. Sabe, talvez você acha que tropeçou no caminho e já caiu na porta da igreja, ou pensou no trabalho: hoje eu vou à igreja, ou talvez você esteja pensando que você decidiu estar aqui hoje, mas o fato é que você, por você mesmo, não estaria aqui. Você não estaria aqui por causa do cansaço do dia a dia, por causa das suas lutas, por causa das suas dificuldades. Alguns moram muito distante, alguns vêm de ônibus, não sei, algumas coisas poderiam acontecer e você não poderia não estar aqui. Você acha talvez que veio por suas próprias forças, mas o Espírito Santo te impulsionou a estar aqui. Ele quem te trouxe para te dizer que Ele se lembra de você. Ele trouxe aqui para dizer que Ele não esqueceu de você e da sua aliança, da promessa que Ele tem na sua vida. Mas nós também precisamos nos lembrar do Senhor. Em contrapartida, nós precisamos dar essa resposta. Ele espera isso de nós. Ele espera que nós lembremos dEle, que lembremos de tudo que Ele já fez por nós, de tudo que Ele já realizou, de quão poderoso Ele é, de onde Ele tirou o seu povo, o povo que Ele escolheu para ser seu, de quando Ele tirou lá do Egito, da escravidão, e lançou aquelas pragas sobre Faraó com o seu coração endurecido, do Mar Vermelho quando se fechou matando os inimigos do povo dele. Ele quer que você se lembre dessas coisas. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quantos de nós podemos questionar a fidelidade de Deus? Quantos de nós podemos dizer: Deus ontem não foi fiel comigo? Quantos de nós podemos dizer: essa situação aí eu não sei como é que vai ser, né? Eu não sei se Deus está comigo ainda, porque são muitas orações para Deus responder. Quem somos nós, meros mortais, para questionar a fidelidade de Deus, para questionar aquilo que Ele deve ou não fazer?
Lembre-se daquele que lembrou de você quando você estava vivendo uma vida, embora aparentemente prazerosa aos seus olhos, mas na verdade estava levando-lhe para a perdição, para o precipício. Em Provérbios 14:12 a palavra fala: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Sabe, irmãos, um dos maiores problemas do homem não é a sua ignorância sobre Deus, mas é sobre o seu esquecimento sobre o que ele sabe sobre Deus. Isso é muito impactante, porque muitos de nós lemos a palavra, ruminamos, estudamos a palavra, mas nós nos esquecemos. E quando nós percebemos, nós já estamos murmurando, já estamos fraquejando. Se murmuramos é porque esquecemos que Ele é um Deus bom. Se desistimos é porque esquecemos que Ele é a nossa esperança. Se nós falhamos é porque esquecemos do seu sacrifício na cruz. Por isso eu quero encorajar você a se lembrar de Deus em todos os momentos da sua vida. Não se esqueça de tudo que Ele já fez, de onde Ele te tirou, de tudo que Ele te prometeu e de tudo que Ele pode realizar na sua vida. Nos tempos bons e ruins, nas adversidades e nos momentos de glória, lembre-se de Deus. Isso vai te encorajar, isso vai te dar forças para seguir, para continuar. Você está me entendendo? Nós precisamos nos lembrar de Deus em todos os momentos. Em primeiro lugar, lembre-se de Deus como o Criador de todas as coisas. Você realmente acredita que Deus é o Criador de todas as coisas? Amém? Amém. A Bíblia diz isso. Deus é o Criador. Noé lembrava de Deus como um Deus que criou e poderia recriar o que ele quisesse em qualquer momento, se fosse o caso. Noé conhecia o Deus a quem ele servia. Ele é o Deus que fez tudo: o céu, a terra, o mar, as estrelas, tudo. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Foi Deus quem com sua palavra trouxe à existência tudo que se vê. Ele pode criar situações para dar a você o fim que você deseja. Ele pode criar situações que você não esperaria para dar a você aquilo que você pede a Ele, se assim for a sua vontade. Ele pode derrubar e restabelecer quando bem entender. Ele pode repreender e amar. Ele pode fazer, refazer, desfazer, fazer de novo. Ele é Deus. Salmo 139, 13 e 14 diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Jeremias 32, 17: Ah, soberano Senhor, Tu fizeste o céu e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Isaías 40, 28: Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. Romanos 11, 36: Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Salmo 33, 6: Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes. Pelo sopro de sua boca, Ele junta as águas no mar num só lugar. Nas profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. O que é que Deus não pode fazer, meu irmão? O que é que Deus não pode criar? Alguma coisa que pode limitar o seu poder? Alguma coisa que pode detê-lo? Uma doença, uma traição, uma frustração, uma decepção, uma angústia ou pecado? Nada pode impedir Deus de criar algo, se essa for a sua vontade. Nada. Ele está chamando a existência. Ele está dizendo: haja. Ele está dizendo: haja. Eu acho que você não entendeu. Ele está dizendo: haja. Ele está tomando o controle da sua vida. Ele está dizendo para você: por muito tempo você questionou e me esqueceu. Por muito tempo você fez o que bem entendeu da sua vida. Você tentou fazer do seu jeito por muito tempo. Você tentou resolver da sua maneira. Você tentou passar a noite toda lançando a rede, tentando pescar com a força do seu braço, mas você não conseguiu pescar nada, querido. Agora, sob a minha palavra, sob a minha palavra, sob a minha
minha palavra você vai pescar e muito, você vai se levantar e prosperar, e você vai fazer sobre a minha palavra as coisas virem à existência em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia. Não há nada impossível para Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ou nós acreditamos na totalmente na palavra de Deus, ou nós não acreditamos em nada. É muito simples. Ou pelo menos deveria ser. Ou eu acredito na palavra de Deus em tudo que ela me diz, ou eu não acredito em nada. Em segundo lugar, lembre-se de Deus como um santo Deus. Deus é santo, irmãos. Aleluia. Noé era íntegro. Santidade é um atributo de Deus, e todos nós aqui, dentro desse auditório, precisamos buscar essa santidade. Precisamos lutar todos os dias contra a nossa carne. Precisamos crucificar o nosso eu. Precisamos crucificar o nosso ego, o nosso orgulho. E precisamos dizer: Senhor, Tu és santo. Eu quero ser como Tu és. Faça na minha vida, meu Deus, para que eu seja parecido com o Senhor. Deus é santo, não podemos esquecer disso. E o desejo dele é que sejamos como Ele. Amém? Deus deseja que nós sejamos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Santos, íntegros, justos. Tudo que Deus fez no decorrer da história tinha o propósito de unir o homem novamente a Ele. Foi assim quando Ele escolheu Moisés para tirar o povo do Egito, quando estabeleceu a lei, quando levantou juízes, profetas, quando Ele esteve em carne entre nós. Unir-se a Deus sem santidade é impossível. Vemos em várias passagens na palavra que o Senhor orienta o povo a não buscar outros deuses além dele. E isso nós vemos por toda a Bíblia, né? Isso era contaminação, tratava-se de uma prostituição espiritual da qual o povo de Deus deveria se afastar. De igual modo, tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida, tudo que toma a devoção que deveria ser somente dele, se torna um Deus estranho dentro de nós. Vimos aos domingos o bispo tem ministrado sobre a série chamada O CEP de Deus. Se você faltou esses 2 domingos, esteja nesse próximo conosco. Tem sido muita revelação e tem aberto os nossos olhos espirituais para aquilo que a palavra do Senhor tem nos falado nesses tempos. E no domingo o bispo falou, né? Para entrar na presença de Deus eu preciso passar pela porta do tabernáculo. Eu preciso passar pelo altar. Eu preciso oferecer o sacrifício pelo meu pecado. Eu preciso passar pela bacia de água. Até chegar ao Santo dos Santos, existem fases, existem lugares que eu tenho que passar. Mas esse santo não pode se tornar algo pesado. Custará caro, mas não será com tristeza. Não tem nada a ver com o que podemos fazer para Deus, mas com o que Ele já fez por nós. Dietrich Bonhoeffer, em uma de suas cartas a pastores na década de 30, disse: não é ingratidão da pior espécie e endurecimento de nosso coração quando aquele que veio para nos salvar se nos torna um fardo. Não é ingratidão da pior espécie isso? Jesus veio para nos salvar e agora Ele se torna um fardo para mim? Lembre-se que Deus é santo, mas lembre-se sobretudo que Deus enviou o seu único Filho para morrer por você. E Ele é santo. Então você se santifica não por uma obrigação, não porque você acha um peso, porque você tem que fazer, porque é chato, mas porque você é grato e essa gratidão gera paixão e amor no seu coração. Quando contemplamos a santidade do Senhor, nada mais importa para nós. A corrupção, as mentiras, os desejos da carne vão bater à nossa porta, mas saber que Cristo trouxe a possibilidade de me tornar parecido com Ele muda tudo. Nada mais importa. Aí você pergunta: mas por que Deus não me tira daqui? Por que Deus não me leva lá para Marte? E aí eu fico sozinho, e aí é muito mais fácil ser santo lá.
John Stott, no livro Discípulo Radical, fala sobre isso. E ele diz: a igreja tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Por um lado, devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Por outro lado, devemos evitar nos contaminar por ele. Assim, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. Tanto o escapismo quanto o conformismo são proibidos para nós. Esse é um dos temas principais da Bíblia, ou seja, Deus está convocando um povo para si e o desafiando a ser diferente de todos. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer que você seja santo lá no teu trabalho. É no trânsito que Deus quer que você seja santo, porque Ele vai mostrar a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-lo sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Efésios 4:22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Salmo 96:9, adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. E finalmente em Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você quer ver Deus agindo na sua vida, busque essa santidade, lute até o sangue. É isso que nós precisamos fazer todos os dias. Lembre-se do Senhor na sua santidade, e lembre-se, por último, de Deus como Salvador e Senhor. Algumas pessoas ainda não entenderam o conceito de receberem Jesus assim. Uns querem que Ele seja apenas o seu Salvador, e outros acham que nem precisam de um. Não preciso de um Salvador. Para que eu quero um Salvador? Todas as vezes que eu ouço uma ministração falando da cruz de Cristo, eu me emociono. Quando eu vejo alguém falando da palavra da cruz com tanta paixão, eu não consigo controlar as lágrimas. Talvez não porque eu me sinta triste, ou porque ou me colocando no lugar de Jesus, mas porque eu vejo quão imerecedor eu sou daquele sacrifício. Então eu posso afirmar, diante da dor que Cristo passou e de tudo que eu sou hoje, lutando contra os meus pecados, que eu preciso de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador, amém? Você precisa de um Salvador? Todos pecaram. Nenhum homem depois de Adão está limpo até que se limpe no sangue de Cristo, até que se aceite a sua obra de remissão. Isso não é obra nossa, mas do Espírito de Deus em nós. Watchman Nee diz: nunca devemos nos esquecer de que somos pecadores, porque todos estivemos em Adão. Todo aquele que nasceu de Adão herdou a sua natureza. Quando pecadores, não precisávamos esforçar-nos para perder a calma, contar uma mentira e assim por diante, uma vez que a natureza e comportamento de Adão fluíam em nós. Ora, a nossa salvação não vem do fato de Deus ter nos tornado bons, mas de ter nos salvo de Adão, colocando-nos em Cristo. Nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Ser salvo é aceitar sair do domínio da natureza de Adão, mas é assumir também que não faremos isso sozinho por conta própria. Se você ainda não está, Deus quer colocar você em Cristo hoje. Deus quer ser o seu Salvador. Existe ainda pessoas que o aceitam apenas como Salvador. Nesse nível está muito bem. Olha, eu só preciso de Deus para me salvar. Elas querem apenas ser salvas e nada mais. Mas quando algo lhes acontece e sai daquilo que planejaram, mesmo com a permissão de Deus, logo elas exclamam: olha, Deus, é só até aqui. As minhas decisões eu tomo. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu só fui lá na frente, eu só levantei a minha mão, eu só te aceitei para você ser o meu Salvador. O Senhor da minha vida sou eu.
Muitas pessoas querem a bênção, o milagre, a proteção, a paz de Deus, mas não querem ser seus discípulos, discípulos de Jesus, e obedecerem a sua palavra. Billy Graham disse certa vez: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Muitos cristãos hoje são rejeitados dentro de suas próprias casas por escolherem outra religião que não a tradicional da família para seguir. Outros são colocados a escolher entre um relacionamento ou caminhar com Cristo. Alguns são hostilizados por amigos em quem confiavam cegamente. Muitos estão agora mesmo sendo perseguidos pelo mundo somente por declararem que Cristo é o Senhor de sua vida. O fato é que não importa em que nível de renúncia você está aqui, por amor a Jesus, se de 10 minutos de devocional que você tira na sua casa, ou se está sendo perseguido com risco de morte na Coreia do Norte, o que realmente importa é se Jesus tem sido a sua prioridade nessa loucura do nosso dia, se você tem deixado Ele decidir por você, até mesmo se você deve ou não comer algo que destrói o seu corpo. Jesus quer ser o nosso Senhor e Salvador. Abra sua Bíblia em Lucas 14. Já estamos encerrando a nossa meditação. Abra sua Bíblia, Lucas 14, 25. Diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Queridos, Jesus está cheio de fã no mundo. Jesus está cheio de fã no mundo. Você liga a TV e vê qualquer pessoa falando dele, que acredita nele, que ele é lindo, que as palavras dele são lindas. Mas as suas atitudes condizem com o que Cristo faria? O fã gosta do que Jesus faz. O discípulo gosta do que ele é. O fã de Jesus gosta do que ele tem. O discípulo gosta de como ele usa o que ele tem. O fã de Jesus gosta do que ele vê. O discípulo quer descobrir o que ainda não viu. Adesivos em carros e em casas, jargões crenteis como Deus é fiel, uma Bíblia aberta no Salmo 91, camisetas com versículos, ou ir à igreja aos domingos não podem substituir o que Deus quer ser para você, irmãos. Deus quer ser o Senhor da sua vida. Deixe Cristo tomar a direção. Você já bateu cabeça, já quebrou a cara, já deu soco em ponta de faca, já se machucou, já provou do fel que o mundo está oferecendo como mel. Talvez você tenha entrado hoje pela primeira vez numa igreja, ou você já vem há muitos anos e nada muda na sua vida, só para cumprir um papel religioso e se sentir menos culpado pelos pecados da semana. Mas Deus quer ser Senhor e Salvador de todos os homens. Deus quer ser Senhor da tua vida. Que Deus encontre em nós corações fiéis até as últimas consequências, para andarmos de acordo com sua vontade, salvos e guiados por Ele em todos os nossos caminhos. Lembre do Senhor. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Como nós vimos no início, toda vez que Deus se lembra de alguém, Ele tem uma ação. Então lembrar gera uma ação. Se eu me lembro de Deus, eu preciso ter alguma ação com relação a isso. Amém? Você me entende? Se eu me lembro de Deus, eu preciso ter alguma atitude. Se eu me lembro que Deus é o meu Salvador, eu preciso agir de alguma forma. Eu posso acreditar que Deus é o Criador e pode criar, amém. Eu posso me relacionar com o Deus Santo, e eu posso aceitar que Deus seja o Salvador e Senhor da minha vida. Se você ainda não fez isso, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e confessou com a sua boca, porque a palavra fala que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação, levante a sua mão que nós vamos orar por você. Aleluia, Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, amém, amém. Se você está do lado de alguém que levantou a sua mão, fique do lado dessa pessoa e nós vamos orar por ela agora. Senhor, nós te agradecemos.
Te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel e a Tua palavra não volta vazia, Pai. Nós Te louvamos porque nós sabemos que a Tua palavra gera frutos na nossa vida. Tu és santo, Pai. Recebe essas vidas no Teu altar, nós Te pedimos. Escreve o nome delas no livro da vida, Senhor. Que em nome de Jesus uma transformação que não vem delas, que não é mérito nosso, mas que é uma atitude, que é uma ação do Teu Espírito em nós, possa começar, meu Deus. E quando menos a pessoa perceber, ela consiga ver os frutos na Tua palavra, em nome de Jesus. Nós Te louvamos por essas vidas, Senhor, e nós Te agradecemos e Te damos todo louvor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Eu quero orar por você agora que está desanimado. Se você está há muito tempo esperando uma resposta de Deus e se sente desanimado, se sente com vontade de parar, se sente com vontade de desistir de tudo. Pessoas que esqueceram as suas condições de filhos de Deus. Não deixe que o inimigo te roube isso. Você é sim filho de Deus. Ah, mas eu cometi tal pecado hoje. Não interessa. Não muda a tua condição. Você é filho de Deus. Amém? Se arrependa e busque o perdão do Senhor. Eu quero orar por pessoas que estão doentes no seu corpo. Pessoas que há muito tempo estão enfermas. Nós vamos orar aqui. Pessoas que estão depressivas, tristes. Pessoas que estão angustiadas. Pessoas que hoje ficaram com o coração muito apertado, angustiadas, com vontade de chorar. Pessoas que estão passando por situações que somente Deus pode resolver. Situações que você disse, eu já desisti, só um milagre agora pode acontecer, pode resolver essa situação. O milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Feche seus olhos, levante suas mãos. Nós vamos orar, o Senhor vai operar milagres. Senhor, nós estamos humildemente na Tua presença, Pai. E nós cremos na Tua palavra que é fiel, a Tua palavra é verdadeira. Nós cremos, Senhor, que o nosso coração precisa se voltar mais para o Senhor. E nós cremos que o Senhor pode realizar aquilo que parece impossível aos nossos olhos. Senhor, olhe para nós, olhe para a nossa vida, olhe para o Teu povo, Senhor. E dê ânimo aos que estão desanimados. Dê ânimo àqueles que estão tristes, Senhor. Aqueles que estão pensando em desistir das suas batalhas, das suas lutas. Na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, em qualquer área, Senhor. Que o Teu Espírito, que o Teu poder possa trabalhar e fazer uma poderosa revolução nessa área em nome de Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor, Pai, sobre aqueles que caíram, Senhor, que esquecem a sua condição de filho, meu Deus, que nada possa tirar isso de nós. Nós cremos que nós somos Teus filhos, Senhor, e nós declaramos em nome de Jesus, que nós nos voltamos para o Senhor nessa noite, e nós declaramos que nós não nos alimentaremos das migalhas que caem da mesa, mas nós nos sentaremos à Tua mesa, Senhor, para ceiar contigo. Pessoas que estão doentes no seu corpo, em nome de Jesus, toda enfermidade, se alguém está aqui nessa noite e tem alguma enfermidade, alguma doença, nós repreendemos em nome de Jesus. Toda dor, toda enfermidade, saia agora em nome de Jesus. Familiares que estão em casa, doentes, enfermos, recebam cura agora em nome de Jesus. Jesus levou na cruz sobre si toda dor, toda enfermidade. Nós declaramos cura completa, cura completa, cura completa na tua vida em nome de Jesus Cristo. Pessoas que estão depressivas, tristes, angustiadas, eu declaro a alegria do Senhor para te fortalecer nessa noite. Saia daqui pulando, saltando de alegria na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Olha a vida de cada um aqui, Senhor, e interfere com poder, com poderosos milagres, Senhor, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Pai, porque Tu és o Deus dos impossíveis. A Tua palavra nos diz e nos afirma que se nós cremos, nós veremos a Tua glória. Então nós te pedimos, mostra-nos a Tua glória nessa semana, mostra-nos o Teu poder essa semana, mostra-nos a Tua mão poderosa se movendo em nosso favor nessa semana, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor Jesus.